Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Fernandes, é um prazer novamente estar com vocês aqui. Agradecer a todos que entraram aí no meu vídeo, assistiram, comentaram, deixaram também aí a sua crítica, a sua opinião lá no Facebook. É um prazer ter vocês comigo, saber que vocês gostaram, e aqueles que não gostaram, muito obrigado pela sua crítica. Estou levando em consideração e tenho certeza de que eu aprendi bastante com elas, tá bom? Um abraço especial para a Mona Lisa Ribeiro, de Fortaleza, no Ceará. Ela comentou bastante o vídeo, a gente até discutindo um pouco a respeito dele. Ela me fez uma pergunta que hoje é o tema do meu vídeo. É pecado fazer tatuagem? O que a Bíblia fala a respeito do assunto? Existe um verso na Bíblia em que muitos se apoiam, que está lá em Levítico, né, capítulo 19, verso 28, que diz: pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Esse é um verso bastante usado por aquelas pessoas, né, que proíbem dentro da sua igreja, os pastores e outros, né, anciões, membros, diretores da sua presbíteros, né, diretores das igrejas, que usam este verso para apoiar, né, para se apoiar, para dizer que tatuagem não é algo permitido por Deus, né. Mas o interessante é que essas mesmas pessoas que usam esses versos para dizer que a tatuagem não é permitida por Deus, essas pessoas comem carne de porco, essas pessoas comem carne de peixe sem escamas, essas pessoas comem carne de avestruz, né? Ou seja, o pecado, podemos dizer assim, que eles dizem, porque existe o pecado, o que é o pecado? É a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz: pecado é a transgressão da lei. Se você está transgredindo a lei, você está pecando. Se você não transgride a lei, você não está pecando. Agora, existem pecados para a morte e pecados que não são para a morte. Essa é outra questão, a questão de pecados. Mas pecado basicamente é isso. Pecado é a transgressão da lei. E quando você faz a tatuagem, você está transgredindo que lei dos 10 mandamentos? Alguns a encaixam, né? Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque a tatuagem é uma questão de vaidade, né? Você viu, geralmente quando você tem vontade de fazer uma tatuagem, porque você viu uma tatuagem, um desenho bonito, em outra pessoa, né? Uma tatuagem em um terceiro, ou em um amigo, ou na televisão, ou numa revista, e achou muito bonito e quer fazer em você mesmo. E aí você fica procurando saber se é pecado ou não. Meus amigos, a questão toda, né, é porque a Bíblia ela tem os 10 mandamentos, como eu já falei, e tem a questão dos princípios. Esse verso, por exemplo, é um princípio bíblico, que nós não devemos fazer marca no nosso corpo em lembrança aos mortos, que fique bem claro. Se você vai fazer uma marca no seu corpo, um tracinho para cada morto no holocausto, né, por exemplo, você está indo contra um princípio bíblico, né, podemos dizer assim, uma regra de Deus, mas que não é uma lei, entendeu? Você não vai estar pecando, você vai estar indo contra um princípio bíblico. Da mesma forma, quando você come carne de porco, você não está pecando, você está indo contra um princípio bíblico. Ah, mas tem um verso lá em 1 Coríntios, né, capítulo 6, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, que diz o seguinte: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. E você está certo em pensar assim: ah, se eu fizer uma tatuagem, vou estar deteriorando o meu corpo. Se você pensa que está deteriorando o seu corpo, muito bem, uma opinião sua. Mas agora eu faço uma pergunta para você. Se você tem pensamentos impuros, você está colocando na sua mente pensamentos que não são pensamentos de Deus, outras coisas como obscenidades, como maldade, como planejar o mal, como roubar, como ser desonesto nos seus negócios, né? Como fazer tudo isso. São apenas pensamentos que você está incutindo na sua cabeça. Por acaso você não está deteriorando, você está colocando o mal dentro de si, que é o templo do Espírito Santo? Você não é o templo do Espírito Santo, eu não sou o templo. Se eu penso assim, eu estou colocando dentro de mim muita sujeira. Então eu estou colocando sujeira dentro do templo de Deus. Está entendendo o que eu estou querendo falar? Ou seja, se você faz uma maquiagem, né, geralmente as mulheres, tem alguns homens que fazem também, né, homens.
Se você faz uma maquiagem mais pesada, aquela coisa, chega a ficar com a bochecha rosa, aquele olhão verde, alguma coisa assim, tal, aquele batomzão brilhante, aquelas unhas vermelhas ou pretas, alguma coisa assim. Você não está deteriorando o templo de Deus? Ah, mas ali quando eu passo uma acetona, a tinta sai, quando eu passo a água no rosto, sai a maquiagem. Certo, mas e o tempo que você usou, você não está deteriorando? Então quer dizer que assim eu sujo, depois passo um cal né? Ou seja, um sepulcro caiado. Existe um verso na Bíblia também que é bastante usado, né? Que diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que for de boa fama, o que for reto e tal, e tal, e tal, isso ocupe o vosso pensamento. Ele diz lá, aquilo que for, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo que eu quero convém que seja feito. Eu falo isso porque eu tenho duas tatuagens, né? Eu tenho essa tatuagem aqui, né? Que é as iniciais minha e da minha esposa, Bruno e Tiziana, e tem outra tatuagem, um desenho do animal marinho, uma tartaruga marinha na costela, né? Eu fiz isso há muito tempo atrás mesmo. Hoje em dia eu não faria, não faço outra. Hoje em dia eu já penso de uma forma diferente, como eu pensava quando eu fiz. Hoje em dia eu não faço outra, mas não é porque eu acho que seja pecado. A minha opinião é que tatuagem não é pecado. Você está indo talvez contra um princípio da Bíblia, mas que é pecado, não é. Se desagrada ou agrada a Deus, né? A questão é o seguinte, uma questão de interpretação. A minha interpretação é que Deus ele não vai se desagradar com uma tatuagem que é feita, por exemplo, podemos dizer assim, um desenho simples, alguma coisa básica assim. Algumas pessoas desenham um coração ou o rosto do filho. Eu não acredito que Deus ele vá deixar que você perca a sua salvação por conta dessa tatuagem. Agora, se você faz uma tatuagem no pescoço, você faz uma tatuagem maori, podemos dizer assim, que é aquela que o povo lá, principalmente nas tribos da Nova Zelândia, de onde surgiu o povo maori, que eles fazem em homenagem aos seus deuses. Você está homenageando um deus que não é o Deus dos céus e da terra. Então, aí já é outro caso. Se você faz uma tatuagem na sua testa aqui, vai para a igreja, quando as pessoas chegam, você vai escandalizar, vai servir de pedra de tropeço. Então, se você quer fazer alguma coisa, você tem que ter primeiro, antes de mais nada, primeiro, saber se lhe convém. Segundo, você saber, né, se não vai servir de pedra de tropeço, se não vai escandalizar ninguém. E terceiro, você vai ter que saber também aquilo que você está fazendo, se é realmente o que você quer, porque é uma coisa que você vai levar para o resto da sua vida aqui na Terra. Tá, ok? Você não pode se basear pela opinião de ninguém. Você não pode se basear pela minha, nem pela do seu pastor, nem pelo do seu irmão, nem dos seus pais. Você tem que ter a sua própria consciência. Se você, na sua cabeça, você acha que está fazendo, né, o que você está fazendo não é nada demais, você tem que estar bem consigo mesmo. Agora, a palavra de Deus ela não pode ser mudada. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz: nós somos o templo de morada do Espírito de Deus. Nós somos o templo, a morada de Deus. Se você deteriora esse templo, Deus também irá deteriorar você. Se você destrói esse templo, Deus também irá destruir você. Agora, não adianta de nada você, não vou fazer a tatuagem então. Não adianta de nada você fazer tatuagem, comer carne de porco, tomar café em excesso, beber Coca-Cola, fumar, beber bebida alcoólica, comer carne de avestruz, comer carne de rato e outras coisas do tipo. Não adianta. Você está deteriorando o corpo, o templo do Espírito de Deus da mesma forma. Tá ok? Tenha a sua consciência limpa a respeito desse assunto. Pense bastante se é isso que você realmente quer. E mais uma vez eu digo, tatuagem não é pecado. É uma transgressão aos princípios que Deus deixou na Bíblia. Tá ok? Você, primeiramente, você tem que pensar, 1 Coríntios, anote esse verso, 1 Coríntios 3, 16 e 17, leia, releia e leia de novo, tá ok? No final, você ainda vai pensar se você quer realmente fazer a tatuagem. Eu fiz, hoje eu não faria mais, tá bom? Eu espero que a Mona Lisa tenha, pelo menos se não concordar comigo, deixa o seu comentário lá, tá bom? E você também, né, que está assistindo esse vídeo, se você concorda ou não concorda, deixe o seu comentário aqui embaixo e nós iremos depois discutir mais a respeito desse assunto, tá bom?